E aí Vitória aponta para mais um mergulho no balaio de protocolo. Hoje a gente vai desvendar os caminhos secretos das árvores. Ou melhor, das estruturas de dados em árvore. E o professor, já comecei a viagem aqui, a review de dados, parece coisa de filme de ficção científica. Que nada. É mais comum do que você imagina. Lembra da árvore genealógica da sua família? É a mesma ideia. Só que em vez de parentes, a gente organiza dados de forma hierárquica. Imagina a raiz como o topo da árvore e os ramos se espalhando com informações em cada nó. Agora eu entendi. Tipo, a raiz seria o meu bisavô. E os ramos seriam os meus avós, parte tios primos. Exatamente. E essa estrutura é super importante na computação, porque organiza a informação de um jeito que o computador consegue acessar e manipular rapidinho. É como um mapa que guia o computador pelos dados. E esses caminhos secretos que você mencionou? E Pessoal... essa é a parte mais legal. A gente vai aprender 3 jeitos diferentes de andar por essa árvore de dados. O LAN, também conhecido como pós-ordem, o MRE ou pré-ordem, e o LNR que a gente chama de em-ordem. Cada um tem sua lógica e suas vantagens. Professor, confesso que estou um pouco perdida. Tem tantos nomes e siglas. Calma, Vitória, que a gente vai desvendar tudo isso juntinhos. Para te guiar nessa aventura, vamos ao capítulo Caminhamento em Árvore do livro da Marcela Santos. Ela explica tudo direitinho, com exemplos e até códigos em C para mostrar como a coisa funciona na prática. Ufa, que bom. Com um guia desse, me sinto mais segura para explorar essa floresta de dados. E para você ter uma ideia do que vem por aí, a Marcela usa um exemplo super legal com números. Imagina transformar uma conta de matemática em uma árvore e depois passear por ela para resolver a conta. Ah, meu professor, nunca imaginei que matemática e árvores pudessem se dar tão bem. Pois é. E o nosso objetivo hoje é te deixar craque nesses caminhos. Você vai entender não só como eles funcionam, mas também por que são tão importantes no mundo da computação. Então, professor, vamos começar a caminhada. Qual é o primeiro caminho que a gente vai explorar? Vamos começar pelo LRN, que é a pós-ordem. Explica pra gente a lógica desse método, professora. Na pós-ordem, a gente visita primeiro toda a subárvore da esquerda, depois a subárvore da direita, e só no final a gente chega na raiz. É como se a gente quisesse explorar cada cantinho da árvore antes de chegar no topo. E para ilustrar essa ideia, vamos usar aquele exemplo da árvore com números que a Marcela mostra no livro na figura 1. A raiz da árvore é o número 6, seguindo a lógica da pós-ordem. Por onde a gente começaria a nossa exploração? Começaríamos pela subárvore à esquerda do 6, que tem o 2 como raiz, e aí desceríamos mais um nível, visitando o nó 1, que é a subárvore à esquerda do 2. Perfeito. E como o nó 1 não tem mais subárvores, a gente volta para o nó 2 e explora a subárvore à direita dele, que tem o 4 como raiz. Ai, visitamos o 3, depois o 5 e finalmente voltamos pro 4. Exatamente. Repare que a gente sempre explora as subárvores da esquerda para a direita. E só visita a raiz de cada subárvore depois de visitar todos os seus filhotes. Então, na subárvore à esquerda do 6, a sequência da visitação em pós-ordem seria 1, 3 tem quinhon, 3 sendo o quarto ia, e por último 2. Isso aí. E depois de explorar toda a subárvore à esquerda do 6, a gente segue para a subárvore à direita, que nesse caso é só o nó 8. E finalmente chegamos na raiz da árvore, o número 6. Correto. Portanto, o percurso completo em pós-ordem para essa árvore seria 1, 3, 5, 4, 2, 8 e 6. Viu como a lógica é simples. Sim, no começo parecia complicado. Mas com esse passo a passo, fica bem mais fácil de entender. Mas, professor, qual a utilidade prática desse método? Para que serve andar pela árvore nesse jeito específico? Ótima pergunta, Vitória. A pós-ordem é muito útil para avaliar expressões matemáticas escritas em notação polonesa reversa, ou notação pós-fixa. Notação polonesa reversa, nunca ouvi falar. Parece coisa de espião. Que nada, é só um jeito diferente de escrever contas matemáticas. Imagina a conta 2 plus 3, em notação polonesa reversa. A gente escreveria 2, 3 plus. Ou seja, primeiro colocamos os números e depois o sinal da operação. Interessante. E como a pós-ordem entra nessa história? O que quando a gente percorre uma árvore que representa uma expressão matemática em pós-ordem, a gente visita os números primeiro e o sinal da operação por último. Isso facilita muito na hora de calcular a expressão. Entendi. É como se a árvore fosse um mapa que guia o computador para resolver a conta passo a passo, sem se perder no caminho. Exatamente. E a Marcela até mostra um exemplo de código em C no livro, para você ter uma ideia de como isso funciona na prática. Mas a gente precisa entender o código agora. Não relaxa. O importante é você entender a lógica por trás do método. O código é só uma das formas de colocar essa lógica em prática. Ufa! De alívio. Mas me diz uma coisa, professor. Essa notação polonesa reversa é só uma curiosidade matemática ou ela tem alguma aplicação real no mundo da computação? Olha, Vitória. Você tocou num ponto importante. A notação polonesa reversa é muito usada em computação, principalmente para facilitar cálculos em pilhas. Pilhas, tipo pilhas de livros. É a mesma ideia. Imagina uma pilha de pratos. Você só consegue colocar ou tirar um prato de cada vez, sempre pelo topo da pilha.
Em computação, a gente usa essa estrutura para armazenar dados temporariamente. E como a notação polonesa reversa se encaixa nisso? Quando a gente usa a notação polonesa reversa, fica muito fácil para o computador calcular expressões usando pilhas. Ele coloca os números na pilha e quando encontra um operador, ele tira os 2 últimos números da pilha, faz a operação e coloca o resultado de volta na pilha. Caramba, professor! Agora entendi por que a pós-ordem é tão importante. Ela ajuda o computador a fazer contas de um jeito super eficiente. Viu só? A gente começou falando de árvores genealógicas e agora já estamos desvendando os segredos da computação. Né, professor? Esse balé de protocolo é realmente cheio de surpresas. Mas por hoje, acho que já deu de pós-ordem. Que tal a gente partir para o próximo caminho? Bora lá. Qual é o próximo mistério que a gente vai desvendar, professor? Qual é o próximo caminho que vamos explorar nessa nossa expedição pelas árvores de dados? Agora vamos desvendar o NLR, também conhecido como pré-ordem, preparada para mais uma dose de siglas Vitória. Pode mandar. Depois de desvendar a pós-ordem, estou me sentindo mais confiante. Que bom. Então vamos lá. A pré-ordem, como o nome já sugere, coloca a raiz no comando. A gente visita a raiz primeiro, depois a subárvore da esquerda e, por último, a subárvore da direita. Faz sentido. É como se a gente fosse direto ao chefe da árvore antes de conversar com os subordinados. Exatamente. Voltando à nossa árvore numérica da figura 1. Como seria o percurso em pré-ordem? Começaremos pela raiz, o número 6. Depois iríamos para a subárvore à esquerda, visitando 2 e em seguida 1. Perfeito. E como o 1 não tem subárvores, voltamos para o 2 e exploramos a subárvore à direita dele, visitando o 4, o 3 e o 5. E finalmente, depois de percorrer toda a árvore à esquerda do 6, visitamos a subárvore à direita, que é só na 8. Isso aí. Então a sequência completa em pré-ordem seria 6, 2, 1, 4, 3, 5 e 8. Bem diferente da pós-ordem, né? É verdade, a ordem de visitação dos nós muda completamente o resultado final. Mas, professor, para que serve a pré-ordem? Ela também tem alguma aplicação especial como a pós-ordem? Com certeza. A pré-ordem é muito utilizada em algoritmos de busca em profundidade, que a gente chama de Depth First Search em inglês. Já ouviu falar? Professor, Depth First Search. Me lembra aqueles filmes de exploração de caverna, sabe? Onde os exploradores se aventuram em um túnel até o fim, antes de voltar para explorar outros caminhos. Mandou bem, Vitória. Exatamente essa a ideia. A busca em profundidade explora um ramo da árvore até o seu nó mais profundo, antes de voltar para explorar outros ramos. É como se a gente estivesse mergulhando em um ramo da árvore antes de passar para o próximo. Nossa, que legal. Por que a pré-ordem é tão boa para esse tipo de busca? Porque ela garante que a gente explore cada ramo da árvore de forma completa antes de passar para o próximo. É como se a gente estivesse marcando o território à medida que avançamos na árvore. Entendi. É como se a gente quisesse garantir que não deixamos nenhuma pedra sobre pedra, explorando cada caminho até o fim. Exatamente. E a Marcela também apresenta um código em C para implementar a pré-ordem no livro. Mas como já falamos, o importante é entender a lógica por trás do método e não os detalhes de implementação. Beleza. Dominamos a pós-ordem e a pré-ordem. Só falta a última. GLNR ou em ordem. O que esse aventureiro nos reserva, professor? A em ordem é mais organizada do trio. Ela visita os nós em ordem crescente. Primeiro percorremos a subárvore à esquerda, depois visitamos a raiz e, por fim, a subárvore à direita. Então, se aplicarmos esse método à nossa árvore da figura 1, a sequência seria 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 e 8. Exatamente. A em ordem organiza tudo direitinho, como se estivesse arrumando os números em uma fila. Por isso, ela também é conhecida como caminhamento simétrico. Caramba, professor. Essa em ordem parece mágica. Mas me fala, ela tem alguma aplicação prática no mundo real? Ou é só um jeito bonito de organizar os números? De nada, Vitória. A em ordem tem várias aplicações. Imagina que você precisa imprimir os dados de uma árvore em ordem alfabética ou numérica. A em ordem é a solução perfeita para essa tarefa. Ah, entendi. É como se a em ordem fosse a personal organizer das árvores, deixando tudo arrumadinho pra gente. Exatamente. E a Marcela, como sempre, nos presenteia com um código em C para implementar em ordem no livro. Mas, como já sabemos, o foco aqui é entender a lógica por trás do método e não os detalhes de implementação. Professor, agora que já conhecemos os 3 métodos de caminhamento, sou curiosa para saber como eles se comparam. Qual a principal diferença entre eles? Ótima pergunta, Vitória. A principal diferença entre os 3 métodos está na ordem que visitamos a raiz. A pós-ordem visita a raiz por último. A pré-ordem visita a raiz primeiro. E a em ordem visita a raiz entre as subárvores. E qual a importância de ter esses 3 métodos diferentes? Por que não usar sempre o mesmo? A escolha do método depende da tarefa que queremos realizar. Se queremos avaliar uma expressão matemática, a pós-ordem é a mais indicada. Se queremos buscar um dado específico à pré-ordem, pode ser mais eficiente. E se queremos simplesmente imprimir os dados em ordem crescente em ordem, é a escolha natural. Então é como se tivéssemos 3 ferramentas diferentes para navegar pela árvore, cada uma com sua função específica. Exatamente. E dominar esses métodos nos permite manipular as informações contidas na árvore de forma eficiente e precisa.
É como ter um mapa completo para explorar a floresta de dados. Professor. Agora que já exploramos os 3 métodos de caminhamento, me fale um pouco mais sobre suas aplicações no mundo real. Você mencionou bancos de dados, sistemas de arquivos e inteligência artificial. Como esses métodos são usados nesses contextos? Vitória, você está cheio de perguntas interessantes. Vamos começar pelos bancos de dados. Imagina um banco de dados gigante com milhões de informações. Para organizar esses dados de forma eficiente, os bancos de dados usam estruturas em árvore. E para acessar esses dados, adivinha o que eles usam? Os métodos de caminhamento. Exatamente. Os métodos de caminhamento permitem que o banco de dados encontre a informação que você precisa de forma rápida e eficiente. É como se você tivesse um índice que te leva direto à página do livro que você está procurando. E nos sistemas de arquivos. Como esses métodos são usados? Quando você navega pelas pastas do seu computador, você está, na verdade, percorrendo uma árvore. Cada pasta é um nó da árvore e os arquivos são as folhas da árvore. Os métodos de caminhamento são usados para organizar essa estrutura hierárquica e permitir que você acesse os arquivos que você precisa. Nossa, nunca imaginei que algo tão simples como navegar pelas pastas do meu computador envolvesse conceitos tão complexos. E por último, mas não menos importante, temos a inteligência artificial. Você sabia que algumas IAs usam árvores de decisão para tomar decisões complexas? Árvore de decisão. Me explica melhor, professor. Imagina uma árvore onde cada nó representa uma decisão e cada ramo representa um possível resultado dessa decisão. A IA percorre essa árvore usando os métodos de caminhamento para avaliar as diferentes opções e chegar à melhor solução para um problema. Caramba, professor. É como se a IA estivesse jogando um jogo de tabuleiro onde cada movimento leva a um novo conjunto de possibilidades. É uma ótima analogia, Vitória. Os métodos de caminhamento permitem que a IA explore todas as ramificações da árvore de decisão até encontrar a melhor solução. Professor, estou impressionada com a versatilidade desses métodos. Eles são usados em tantas áreas diferentes. Esses são apenas alguns exemplos, Vitória. A verdade é que as árvores e os métodos de caminhamento são ferramentas poderosas que permitem organizar, acessar e manipular informações de forma eficiente em diversas áreas da computação. Realmente de abrir a mente e pensar que tudo isso começou com a ideia simples de representar dados de forma hierárquica como em uma árvore genealógica. Exatamente. Mas me fala, Vitória, de todos os exemplos que a gente viu, qual te deixou mais curiosa? Professor, confesso que a aplicação dos métodos de caminhamento e inteligência artificial me deixou fascinada. A ideia de uma máquina pensando como um humano, explorando diferentes possibilidades e tomando decisões é incrível. É realmente impressionante, Vitória. E essa área da IA está em constante evolução com novas descobertas e aplicações surgindo a todo momento. Professor, será que a gente consegue ver algum exemplo prático de como a IA usa árvores de decisão? Tipo alguma notícia recente que tem saído na mídia. Deixa eu pensar. Lembrei. Li uma reportagem outro dia sobre um sistema de IA que usa árvores de decisão para diagnosticar doenças. Os médicos inserem sintomas do paciente no sistema. E a IA percorre a árvore de decisão, analisando os sintomas e comparando com um banco de dados de doenças até chegar a um possível diagnóstico. Nossa, professor, que incrível. Imagina o impacto que essa tecnologia pode ter na medicina. Diagnósticos mais precisos, tratamentos mais eficazes. É verdade, Vitória. Essa tecnologia tem um potencial enorme para revolucionar a medicina. E tudo isso graças aos métodos de caminhamento que permitem que a IA navegue pelas árvores de decisão e encontre as respostas que precisa. Professor, depois de aprender tudo isso, me sinto mais preparada para entender o mundo da tecnologia. É incrível como conceitos aparentemente simples podem ter aplicações tão complexas e importantes. Que bom, Vitória. É para isso que serve o balaio de protocolo. Para desvendar os mistérios da computação de forma descomplicada e divertida. Mas, por hoje acho que já exploramos bastante as árvores de dados. Que tal a gente fazer um intervalo para recarregar as energias e voltar na próxima parte para finalizar essa expedição? Combinado, professor. Estou ansiosa para saber o que mais nos espera nesse universo fascinante das árvores de dados. Professor, pronta para a última etapa da nossa expedição pelas árvores de dados. E aí, Vitória? Preparada para fechar com chave de ouro essa aventura no balaio de protocolo? Com certeza. Mas antes de a gente se despedir das árvores, queria recapitular os 3 métodos de caminhamento. Ainda me confundo um pouco com a ordem de visitação de cada um. Boa ideia, Vitória. Vamos fazer um resumão para fixar tudo na mente? Lembra daquela nossa árvore numérica, a da figura 1 do livro da Marcela? Vamos usá-la como exemplo. Aquela com a raiz 6, né? Exatamente. Para começar, lembre-se que em todos os métodos a gente sempre explora a subárvore da esquerda antes da subárvore da direita. A grande diferença entre eles está na ordem em que visitamos a raiz. Entendi. Então, na pós-ordem LN, a raiz é a última a ser visitada, certo? Isso mesmo. Primeiro exploramos toda a subárvore esquerda, depois a direita, e só no final chegamos à raiz.
Na nossa árvore, a sequência seria 1, 3, 5, 4, 2, 8 e finalmente o 6. Lembrando que essa ordem é perfeita para resolver contas matemáticas escritas naquela notação polonesa reversa, né? Exatamente. A pós-ordem facilita a vida do computador na hora de fazer cálculos usando pilhas. Já na pré-ordem NR, a raiz é a primeira a ser visitada. A lógica é raiz subárvore esquerda e por último subárvore direita. Na nossa árvore teríamos 6, 2, 1, 4, 3, 5 e 8. E a pré-ordem é a queridinha dos algoritmos de busca em profundidade, né? Aquele estilo explorador de cavernas que a gente conversou. Mandou bem, Vitória. É. A pré-ordem garante que a gente explore cada caminho da árvore até o fim antes de passar para o próximo. E por último, mas não menos importante, temos a em ordem LNA, que visita a raiz entre subárvores esquerda e direita. Essa é que organiza os números em ordem crescente. Na nossa árvore teríamos 1, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 8 e... Eita! Perfeito. A em ordem é a rainha da organização. Ideal para quando precisamos processar os dados da árvore em ordem numérica ou alfabética. Professor, com essa revisão, as coisas ficaram muito mais claras. Agora consigo entender direitinho a lógica de cada método. Mas pensando na prática, além dos exemplos que já vimos, onde mais esses métodos são usados no nosso dia a dia? Que bom que a revisão ajudou, Vitória. E você tem toda a razão importante ver como esses conceitos se aplicam no mundo real. Pensa, por exemplo, nos sites de e-commerce, aqueles que vendem roupas eletrônicos, livros. Ah, tipo a Amazon Mercado Livre. Exatamente. Esses sites têm um monte de categorias e subcategorias de produtos, né? Para organizar tudo isso e mostrar as categorias de forma bonitinha no menu, eles usam Adivinha? árvores e os métodos de caminhamento. Bingo. Para exibir as categorias do menu, eles podem usar a pré-ordem. Primeiro mostra uma categoria principal como eletrônicos e depois as subcategorias, smartphones, TVs, computadores. Faz sentido. É como a árvore genealógica de produtos, né? Perfeito. E se o site quiser te recomendar produtos com base no que você já comprou ou viu, eles podem usar pós-ordem para analisar seu histórico de mostrar produtos similares. Nossa, professor, é incrível como esses métodos estão presentes em tantos lugares. Mas me fala qual a mensagem principal que você quer deixar para os nossos ouvintes sobre as árvores e os métodos de caminhamento. Acho que a grande lição é que o mundo da computação é cheio de desafios e soluções criativas. As árvores e os métodos de caminhamento são apenas uma pequena parte desse universo, mas mostram como a gente pode usar a lógica e a organização para resolver problemas complexos. E que nunca devemos subestimar o poder de uma boa estrutura de dados. Com certeza. Uma árvore bem organizada pode fazer maravilhas para a eficiência dos programas. E para quem quiser se aprofundar nesse tema, fica a dica do livro da Marcela Santos que nos guiou nessa jornada. Valeu pela dica, professor, e obrigada por me guiar por essa floresta de dados. Foi um prazer, Vitória. E para os nossos ouvintes, fiquem ligados no Balaio de Protocolo para mais aventuras no mundo da computação. Até a próxima.